I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Olá, amigos! Um helicóptero de ataque Mi-24 da aviação do exército ucraniano segue para a linha de frente voando a menos de 1 metro de altura. Campos e linhas de defesa em profundidade protegem a retaguarda, impedindo Ivan de atravessar as defesas e alcançar o trem logístico dos defensores. Essas linhas de obstáculos defensivos são reforçadas diariamente, garantindo posições sólidas contra os ataques da horda. Falando sobre helicópteros, durante uma série de combates furiosos noturnos sobre o delta do Dnipro, na madrugada de 30 de julho, as tripulações dos helicópteros Mi-8 e Mi-24 da 11ª Brigada de Aviação do Exército Kherson conseguiram interceptar e destruir 14 drones kamikaze, Shahed 136 e drones Iska do tipo Gerbera, que faziam parte de uma nova onda de ataques aéreos dos invasores direcionados contra a infraestrutura civil e militar. Os pilotos e artilheiros da brigada realizaram múltiplas interceptações voando em baixa altitude e utilizando exclusivamente fogo de metralhadoras frontais e laterais a curta distância, mirando com o uso de câmeras térmicas. Ultimamente, Distancia, apuntadas utilizando cámaras térmicas. Ultimamente, os ucranianos evitam usar refletores para iluminar alvos, pois operadores russos podem redirecionar drones contra helicópteros em voo que podem ser facilmente abatidos ao explodir a carga de combate ou colidir com os rotores. A Brigada de Aviação do Exército Kherson atua em tempos de paz no aeródromo de Chornobaitka. Ela responde ao Comando Operacional Sul das Forças Terrestres da Ucrânia e tornou-se uma das principais defesas contra as ondas de drones russos, pois criaram uma doutrina específica para a caça em baixa altitude, cobrindo áreas da linha de frente sem defesa aérea convencional. Interceptar também os enxames de Ivan no mar para reduzir os drones que chegam à terra. A atuação dessa força é uma solução tática eficaz e barata contra a estratégia russa de saturar o espaço aéreo com drones baratos, reduzindo a pressão sobre unidades de mísseis e grupos móveis de fogo, que realizam a defesa próxima das cidades e instalações ucranianas. Os helicópteros têm uma eficácia e a capacidade de perseguir ativamente os alvos que podem mudar de direção em várias partes de sua rota. A brigada foi orientada a perseguir ativamente alvos que podem mudar de direção ao longo da rota. Desde 2026, uma distinção presidencial ao valor, já que conseguiram abater literalmente milhares de drones Shahed desde então. Miles de drones Shahed desde el inicio de la invasión. Me pregunto si los pilotos y artilleros podrán recibir el título de As por derribar drones. Reduzindo o custo da invasão. Me pergunto se os pilotos e artilheiros poderão receber o título de As por abater drones Z. Deixem sua opinião nos comentários, tenho interesse em saber. A pressão sobre as unidades de voo a baixa altitude, mísseis móveis... Dios, me interesa saber lo que piensan. De ataque estratégico, FP-1 demonstra uma incrível capacidade de se infiltrar entre os prédios residenciais da cidade russa de Ryazan, enquanto segue em direção à solução tática. Custo até a refinaria, estratégia russa de saturação, voar entre prédios pode ser viável pelo espaço aéreo e um sistema de comunicação, reduzindo o custo e a etapa final do voo. Ou simplesmente consideram a pressão, as unidades de voo guiadas por inteligência artificial, mísseis e os obstáculos para evitá-los. Qualquer uma das... Oficial,
que identifica los obstáculos para evadirlos. Uma solução de custo, reduzindo a pressão das defesas das unidades de mísseis. Na frente de sanções estratégicas, em 25 de julho, os defensores lançaram um enxame contra a refinaria de petróleo de Tyumen, localizada a mais de 2.000 quilômetros da linha de frente, na região russa da Sibéria Ocidental, provocando um incêndio na planta de processamento de petróleo. Os moradores locais relataram ter ouvido várias explosões e disparos dos sistemas de defesa antiaérea que protegiam a planta. As forças de operações especiais da Ucrânia informaram que suas unidades Deep Strike, apoiadas por informações geradas pelo grupo de resistência interno Chernaya Iskra, realizaram a operação. A refinaria de Tyumen é a única refinaria importante no distrito dos Urais. Ela tem uma capacidade de processamento anual de 9 milhões de toneladas de petróleo bruto. Produz principalmente diesel Euro 5 gasolina, coque de petróleo, betume e outros produtos que são fornecidos principalmente para as regiões da Sibéria Ocidental e dos Urais. Este foi o segundo ataque confirmado no mesmo local em pouco mais de um mês, após um ataque anterior em 20 de junho. Pela quantidade de fumaça saindo da planta, diria que ela foi gravemente danificada. Mais uma dor de cabeça para Ivan. Também em 25 de julho, o Serviço de Segurança da Ucrânia enviou seus mosquitos de longo alcance para atacar vários alvos militares e logísticos russos no mar. Cáspio, a mais de 900 quilômetros da linha de frente, onde atacaram a plataforma de petróleo Marina Filanovsky, operada pela Lukoil, que é um importante ativo energético no setor norte do Cáspio, e que já foi repetidamente atacada pelos defensores. Pelo seu tamanho, é provável que ela tenha apenas sido danificada e não destruída. Enquanto isso, suspender operações ao menos interrompe o fluxo de divisas para o Kremlin. Na mesma incursão, foram atacados os navios de carga sancionados Port Olia 2 e Begei, ambos identificados pelas autoridades ucranianas como utilizados para transportar carga militar, incluindo componentes para drones de fabricação iraniana e chinesa entre portos iranianos e russos. Outro inspecionado foi um navio lançador de mísseis da classe Molnia, capaz de lançar mísseis antinávio usados na defesa antiaérea das plataformas de gás da Horda. O SBU ressaltou que os navios de carga atacados estão sujeitos a sanções internacionais impostas pelos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Ucrânia. O presidente Zelensky destacou a operação no Mar Cáspio, afirmando que os ataques a navios iranianos com suprimentos militares são uma resposta legal, legítima em virtude do direito da Ucrânia à legítima defesa contra os contínuos ataques russos a portos e infraestrutura ucraniana. A operação provocou uma enérgica resposta diplomática do Irã. O Ministério das Relações Exteriores de Teherã informou que um navio mercante iraniano no Mar Cáspio foi atingido, causando uma explosão que matou um marinheiro e feriu outro, e condenou o ataque como violação da Carta da ONU. Convocou o encarregado de negócios da Ucrânia em Teherã e advertiu que a ação não pode ficar impune. A perseguição dos responsáveis por atrocidades na Ucrânia continua. E durante a noite de 1º de agosto, uma forte explosão sacudiu a entrada do luxuoso restaurante italiano Balsi Rossi, na Praça Kudrinskaya, no centro de Moscou, localizada a apenas 2 quilômetros do Kremlin, causando a morte de pelo menos 3 pessoas e ferindo outras 21. A explosão ocorreu por volta das 8 horas da noite, horário local, perto do terraço do restaurante, rompendo a calma de um dos distritos mais prestigiados da capital de Mordor. Segundo o Comitê Nacional Antiterrorista da Rússia, uma mulher não identificada foi até o restaurante com um artefato explosivo improvisado escondido em uma caixa. Um segurança a deteve na entrada, momento em que o artefato explodiu. A mulher, o segurança e um cliente do restaurante morreram na hora. O explosivo, com uma potência equivalente a aproximadamente 1 kg de TNT e cheio de fragmentos metálicos, causou graves danos ao terraço, deixando as cortinas destruídas e as colunas danificadas. Relatórios posteriores indicam que mais 2 vítimas morreram no hospital, enquanto várias outras permanecem em estado crítico.
Numerosos meios de comunicação russos e vários mil bloggers Z indicaram que no local estava sendo comemorado o 55º aniversário do coronel-general Alexander Chaiko, comandante e chefe das forças aeroespaciais da Rússia. Alexander, que assumiu o cargo em maio deste ano. Um vídeo que circula online mostra os preparativos, incluindo um cartaz no palco com a inscrição Alexander 55. 5. Chaiko, que liderou as forças russas que avançaram sobre Kiev a partir da Bielorrússia nas primeiras fases da invasão à Ucrânia. Enfrenta acusações internacionais relacionadas aos acontecimentos de Bucha durante a ocupação russa, que durou aproximadamente um mês. Chaiko havia comandado anteriormente as forças russas na Síria entre 2019 e 2021, onde o Reino Unido o associou a ataques indiscriminados contra a infraestrutura civil, hospitais e escolas de Idlib, que resultaram na morte de aproximadamente 1.600 civis. Entre os convidados para o seu aniversário estavam altos oficiais do FSB, generais do Ministério da Defesa, legisladores e funcionários do governo. Foi informado que Chaiko saiu ileso, embora o ataque deixe claro que os altos comandantes têm se tornado cada vez mais alvos de operações de eliminação. Olá, amigos! A migração de flamingos ucranianos para o interior da Rússia está aumentando, o que levou a mais avistamentos dessas aves pelos mordoritas, como neste caso, que voa a uma altitude muito baixa, literalmente na altura das copas das árvores. Curiosamente, esse registro pode ser a prova da existência de uma versão aprimorada com sistema de navegação e altímetro melhores, permitindo voos seguindo o terreno em altitudes bem menores que os perfis analisados antes para o sistema. Esse regime de voo em baixa altitude aproveita da interferência do terreno e as limitações do horizonte de radar dos sistemas de defesa aérea terrestres, tornando sua interceptação significativamente mais complexa, o que resultou em uma maior efetividade em seus ataques. Também durante a madrugada de 2 de agosto, um enxame de mosquitos ucranianos de longo alcance realizou um ataque coordenado no oblast russo de Saratov, provocando incêndios na refinaria de petróleo de Saratov, operada pela Rosneft, e no aeródromo Engels II. Durante o ataque, imagens gravadas por civis captaram um veículo aéreo não tripulado ucraniano não identificado, de design angular incomum, semelhante a um F-117 Nighthawk em escala reduzida, que voava em alta velocidade a uma altitude muito baixa. O pássaro em questão é o Bravo, que é um novo tipo de mosquito de ataque estratégico movido a jato, que teria cerca de 2.000 km de alcance, uma velocidade máxima de 800 km por hora, uma carga de combate de até 200 kg e que é fabricado pela empresa ucraniana Triada Robotics. Por seu design, ele possui várias características interessantes, como a possibilidade de operar em enxames de ataque coordenados, voando em baixa altitude, seguindo rotas pré-programadas, e com um design de fuselagem que o torna mais difícil de ser detectado pelos radares de defesa aérea da Horda. Preparem-se para ver o Bravo aparecer mais no canal. Enquanto isso, as instalações da Wildberries continuam recebendo um fluxo constante de pacotes vindos da Ucrânia, todos os quais são entregues com sucesso aos seus destinatários. Neste caso, é o centro de distribuição da empresa em Samara, que lançou uma generosa cortina de fumaça para confirmar que o restante dos pacotes de Ivan definitivamente não será entregue. As forças ucranianas aprimoram o uso de balões meteorológicos para levar mosquitos kamikazes à retaguarda de Ivan, cruzando silenciosamente a linha de frente em alta altitude antes de liberar a carga. Chega à zona de ação com bateria quase cheia, ampliando o alcance e a permanência na área. Esses balões, cheios de hélio, conseguem elevar um drone Hornet de cerca de 2 metros guiado por IA até 5.000 metros de altitude, voando para o espaço aéreo controlado pela Rússia e liberando automaticamente o mosquito em sua área de caça. O Hornet aproveita a altitude para planar em busca de alvos e então liga seu motor para realizar seu ataque final.
Segundo os defensores, graças a esse sistema, esse tipo de mosquito consegue estender seu alcance de ataque para cerca de 300 quilômetros de distância do ponto de lançamento. O balão também permite eliminar o ruído do motor e a assinatura térmica durante o trânsito. E também apresenta uma seção transversal de radar mínima, o que dificulta sua detecção pela defesa aérea russa. Os desenvolvedores ligados ao projeto, incluindo equipes associadas à Kettle Tech Labs e a empresa americana Perennial Autonomy, fundada pelo ex-CEO do Google, Eric Schmidt, projetaram o sistema para aproveitar uma realidade geográfica única, que é o fato de que os ventos predominantes na região geralmente sopram da Ucrânia em direção aos territórios ocupados pela Rússia. Entre julho e o início de agosto de 2026 gravações do campo de batalha indicam que a tática já superou a fase de testes e as unidades ucranianas já lançaram centenas de mísseis Hornet a partir de balões sobre a Crimeia e outras áreas da retaguarda. De fato, os invasores observaram balões com drones de ataque pendurados a altitudes entre 5 e 7 quilômetros de altura, alguns dos quais chegaram a destruir alvos próximos a Sebastopol. Os defensores ampliam esse conceito e neste vídeo dos invasores vemos que também lançam balões com terminal Starlink, nos quais penduraram um drone de ataque. A proposta é permitir que esses sistemas atuem na profundidade da retaguarda da Horda, voando acima da altitude operacional da maior parte dos sistemas de defesa aérea e de guerra eletrônica de Ivan. De volta à linha de frente, um mosquito ucraniano encontra um paiol da Horda Z, cheio de minas antitanque, PM-62 granadas de morteiro, explosivos plásticos e munição de artilharia dentro de uma casa. O mosquito então lança tudo isso para a ionosfera, junto com a casa. Uma pena que a casa de um fazendeiro ucraniano tenha desaparecido, mas não dava para deixar que Ivan tivesse a chance de usar toda a parafernália que ele tinha reunido naquele lugar. Em outro setor, os defensores equiparam seus mosquitos com lançadores de redes, que usam para derrubar os drones guiados por fibra óptica de Ivan, que neste caso estava operando na retaguarda da linha de frente. Essa metodologia é eficaz, mas pode deixar um drone explosivo ativo no chão, ainda conectado ao operador. Por isso, deve ser desativado com extremo cuidado por uma equipe de especialistas, ou simplesmente ser destruído com alguns tiros bem direcionados da infantaria, o que estiver mais próximo. Não é a única forma de um mosquito capturar um invasor, como neste caso, em que um drone de reconhecimento ucraniano patrulha uma floresta e se depara. Ele encontra um invasor tirando uma soneca refrescante e é acordado pelo barulho do mosquito, então imediatamente entra em modo de fuga. O drone o segue, bloqueando seu caminho e guiando-o até uma cratera, onde o orco decide montar uma defesa. Lugar onde é encontrado por uma equipe de reconhecimento que o faz prisioneiro. Curioso que o orc de assalto não estava com seu rifle, embora seja bem provável que ele tenha trocado por um pouco de vodka. Agora, ele servirá como moeda de troca numa troca de prisioneiros, permitindo que outro defensor volte para casa, ou seja, final feliz para todos. Na frente naval, 2 drones navais do tipo Magura atacaram e afundaram o navio porta-contêineres russo Yanina durante a noite de 31 de julho. O navio, operado pela empresa FESCO, controlada pela corporação nuclear estatal Rosatom, afundou em águas internacionais a aproximadamente 240 quilômetros a sudoeste do porto de Novorossiysk. O Yanina era um navio construído em 2005, que media aproximadamente 143 metros, com capacidade para 962 contêineres. Ele seguia de Mundra, na Índia, para Novorossiysk, após passar pelo Canal de Suez e pelo Bósforo. Segundo a Rosatom, ele transportava carga geral, incluindo alimentos congelados e materiais de construção. O presidente ucraniano Zelensky confirmou a operação, dizendo que o Yanina era um navio russo sancionado, cuja destruição se justifica por ser um dos ativos que sustentam a logística da invasão Z contra a Ucrânia. A tripulação abandonou o navio de forma organizada e foi resgatada pelo navio mercante Delfinus,
de bandeira turca, que foi ao resgate apesar do risco de novos ataques com drones na região. O último tripulante foi localizado e evacuado pela aviação naval da frota do Mar Negro russa na manhã seguinte. No dia 1º de agosto, outro drone naval ucraniano atingiu a popa do superpetroleiro Bolda, quando o navio se aproximava do porto russo de Taman, no Mar Negro. Na gravação, é possível ver o drone se aproximando do imponente casco do petroleiro de 243 metros e 105.600 toneladas de porte bruto, construído em 2006 até finalmente atingir a área onde ficam os sistemas de propulsão e direção. O ataque inutilizou o navio por um tempo, mas ele conseguiu mudar de rumo e seguir para Istambul. Seria uma pena se outro drone naval ucraniano cruzasse o seu caminho. Olá, amigos! Começamos com os intensos combates aéreos na Ucrânia, onde, neste caso, vemos um Mirage 2005 doado pela França, interceptando um drone a jato russo. Nas últimas semanas, eles apareceram em maior número e, devido à velocidade, são mais difíceis de interceptar. Neste outro caso, um caça-bombardeiro F-16 realiza a derrubada de outro Shahed a jato com seu canhão Vulcan de 20 milímetros. Apesar de os caças ucranianos conseguirem cumprir essas missões, usar suas horas de voo para isso é muito ineficiente. Até surgir uma solução de baixo custo para a ameaça, os defensores precisam enviar seus valiosos caças para destruir os invasores não tripulados de Ivan. Na linha de frente, um mosquito percebe que os invasores construíram um ninho no porão de uma casa, dentro do qual instalaram um fogão a lenha, que conta com sua respectiva chaminé. Para dar-lhes as boas-vindas ao bairro, os defensores decidem enviar um presente aos novos vizinhos pela chaminé. Se cozinhavam algo no fogão, certamente ficou apimentado. Acho que esse piloto deve ser um as no mini golf. Na linha de frente, os operadores do Grupo Lazar da Guarda Nacional da Ucrânia destruíram, nas proximidades de Velika Novosilka, um sistema de lançamento múltiplo de foguetes russo BM-27 Uragan. O Grupo Lazar mapeou as posições de disparo que o Uragan russo utilizava no setor e manteve uma vigilância constante. A paciência deles foi recompensada ao localizarem o sistema ainda a caminho de sua posição de lançamento com carga completa de foguetes. 2 impactos diretos de granadas lançadas por drones bombardeiros da unidade deixaram o veículo em modo festa. O vídeo termina com uma das tradições favoritas do Grupo Lazar: pousar um drone diretamente sobre os equipamentos russos destruídos. O BM-27 Uragan é um sistema de projeto soviético, capaz de lançar bombardeios devastadores de área com um alcance de até 35 quilômetros, por isso continua sendo um alvo de alto valor para as forças ucranianas. Outros que não tiveram um final feliz foram 2 lançadores múltiplos de foguetes Grade da Horda, que estavam disparando salvas de foguetes de 122 milímetros. Quando sua posição foi localizada por um drone de reconhecimento ucraniano, Shark, este solicitou um ataque de artilharia com munição de fragmentação, causando uma grande detonação secundária dos foguetes recarregados no lançador. Ao revisar a área, confirmou-se que um Grad foi totalmente vaporizado e outro gravemente danificado no mesmo local. Me pergunto o que houve com as tripulações. Na campanha de ataques contra os centros logísticos de Ivan, os mosquitos visitaram durante a madrugada do dia 3 de agosto um dos maiores centros logísticos que ainda restam para Wildberries, o que fica na aldeia de Kryastov, distrito de Sovinsky, Oblast de Vladimir, aproximadamente a 150 quilômetros a leste de Moscou e a mais de 580 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Aquele que tem uma área de 175 mil metros quadrados. Os drones FP-1 conseguiram danificar grande parte do extenso complexo, embora as instalações não tenham sido completamente destruídas.
Este complexo, projetado para armazenar e gerenciar mais de 120 milhões de pacotes, constitui um nó-chave para o fluxo de mercadorias entre a região de Moscou e as zonas centrais, noroeste e norte da Rússia europeia. Mais de 200 bombeiros foram mobilizados para combater um incêndio que consumiu aproximadamente 100 mil metros quadrados das instalações, o equivalente a 14 campos de futebol. Imagens obtidas em 4 de agosto revelaram que as instalações sofreram danos estruturais, mas apenas uma parte do armazém parece ter sido completamente destruída. Parece que será preciso uma segunda visita dos mosquitos. Quem não vai sobreviver é o centro da Wildberries, localizado na vila de Novosemeikino, região de Samara, que foi completamente queimado, restando de pé apenas os escritórios das instalações. Isso é bom. Assim, as rescisões dos trabalhadores poderão circular por aí. Sim, não sobrou absolutamente nada de pé dessas instalações. No norte de Mordor, durante a madrugada de 4 de agosto, outro ataque de drones ucranianos atingiu um extenso complexo logístico de 154 mil metros quadrados, operado pela Wildberries. Na localidade de Krasnivor, a aproximadamente 40 quilômetros a sudeste de São Petersburgo, isso provocou um incêndio de grandes proporções em um dos centros de distribuição agrícola, novos e grandes da Rússia, concluído no início deste ano e com capacidade para armazenar mais de 57 milhões de itens. Do jeito que as coisas vão, seria melhor que Ivan começasse a incentivar o escambo entre seus orcs, já que a campanha de ataques a esse tipo de instalação já consumiu metade das instalações da Wildberries. O próximo da lista é Ozon. Falando sobre os mosquitos FP1 que sustentam a campanha, Firepoint exibiu um vídeo mostrando o interior dos mosquitos e as diferenças entre os sistemas. Em primeiro lugar, podemos ver o FP1 de ataque profundo, que tem um alcance operacional de 3.400 km com uma carga útil máxima de 60 kg, enquanto o FP2, para ataques de alcance intermediário, oferece uma carga útil de até 200 kg com um alcance de até 700 km. Ambos sistemas têm uma envergadura de 6 metros, uma velocidade máxima de 205 km por hora e uma velocidade de cruzeiro entre 140 e 180 km por hora. O lançamento é realizado por meio de um propulsor de foguete sólido a partir de plataformas fixas ou sistemas móveis baseados em caminhões, o que permite um desdobramento rápido em apenas 18 minutos. O alcance desses sistemas cresceu muito após o redesenho das asas, que agora também podem levar tanques integrados de combustível adicional. Isso, junto a melhorias na estrutura do avião, eficiência do motor, resistência do sistema de guiagem à guerra eletrônica e integração de ogivas modulares, geraram um desempenho aprimorado em seus ataques a alvos de alto valor, como a refinaria de petróleo de Omsk, no início de julho, que fica a 3.400 quilômetros da fronteira ucraniana. Firepoint aumentou a produção desses sistemas para aproximadamente 200 fuselagens FP1 e FP2 por dia. E trabalham para ampliar ainda mais esses números, pois esses sistemas hoje respondem pela maior parte das missões de ataque em profundidade da Ucrânia contra a Rússia. O navio de carga Roro Nadezhda, de bandeira camaronesa, foi atacado por drones navais na segunda-feira, a cerca de 20 milhas náuticas do porto russo de Novorossiysk, sofrendo danos consideráveis e um incêndio que obrigou os 22 tripulantes a abandoná-lo, sendo resgatados por unidades navais russas. O navio é operado por uma empresa turca e estava indo de Novorossiysk para o porto turco de Samsun. O risco de novos ataques com drones impediu as operações de combate a incêndios e de recuperação na área. O capitão do navio informou que entre 6 e 7 drones participaram do ataque. Essa incursão integra o bloqueio que as forças ucranianas buscam impor aos portos russos do Mar Negro, ação respondida pelos invasores com ataques aéreos a navios próximos aos portos ucranianos na região de Odessa. Na mesma área, a tripulação do Hotel Balsa, desta vez cheia de caminhões, teve um encontro próximo com um drone ucraniano muito parecido com os Shahed da Horda,
que passou a poucos metros. Eles estão fora do barco, deixando a tripulação nervosa. Eles tiveram sorte, pois o mosquito desistiu do ataque no último instante. O navio podia ser turco ou de outro país neutro. Olá, amigos! Começamos com este registro, mostrando o momento exato em que um mosquito de médio alcance, Hornet, faz sua visita de inspeção a um lançador de mísseis S-400 que a Horda havia instalado para proteger a ponte sobre o Estreito de Kerch, e aos ferries que transportam veículos entre a península e o continente. As forças ucranianas têm atacado constantemente as defesas aéreas dessa região. Em breve, devemos ter novidades nesse setor, onde continuam operando intensamente os drones de ataque Firepoint, os quais conseguiram reduzir em 75% o tráfego dos navios que utilizam essa rota, que é a única viável no momento para levar suprimentos suficientes à Crimeia. Por isso é vital para Ivan mantê-la aberta. Uma patrulha das forças especiais ucranianas se infiltra na zona cinzenta, onde encontram uma posição onde 2 turistas ilegais construíram um par de posições nas quais decidiram tirar, segundo eles, uma merecida soneca. O despertar foi desagradável, pois ocorreu diante dos fuzis dos defensores, que ao menos os acordaram gentilmente para não alertar outros invasores próximos. Eles foram desarmados e levados às posições ucranianas, onde, após contar tudo o que sabem sobre os movimentos da Horda na região, serão adicionados ao grupo de troca de prisioneiros. Enquanto esperam, agora poderão dormir tranquilamente sem serem acordados. Este vídeo é para nossos amigos espanhóis, pois nele podemos ver a bateria de mísseis antiaéreos MIM-24 Hawk, da 201ª Brigada de Mísseis Antiaéreos da Ucrânia em ação, destruindo múltiplos invasores da Horda no sul do país. A unidade opera a partir de Permobaisk e costumava operar apenas sistemas S-300, mas recebeu como reforço uma bateria de mísseis Hawk doada pela Espanha. Esses sistemas oferecem capacidade de ataque de médio alcance e, apesar de sua idade, demonstraram uma notável eficácia, com desempenho de 85%, atribuindo a esses sistemas a interceptação de múltiplos mísseis de cruzeiro russos Kh-59 e Kaliber, assim como dezenas de drones kamikaze Shahed. Os Hawk espanhóis complementam sistemas ocidentais mais avançados, como o Patriot, NASAMS e Iris-T, ao fornecer uma cobertura de menor custo contra ameaças de baixa e média altitude, o que ajuda a conservar os escassos interceptores avançados da Ucrânia para mísseis balísticos. A campanha de ataques contra a retaguarda da Horda em Zaporíjia continua em ritmo acelerado, e em 2 de agosto, os operadores do 3º Batalhão Nassik, da 414ª Brigada de Sistemas, drones pássaros de Magyar, atacaram e destruíram a maior parte de um comboio russo de 3 caminhões-tanque, escoltados por vários veículos antiaéreos móveis que viajavam perto da cidade ocupada de Primorsk. Os operadores de reconhecimento ucranianos identificaram e começaram a rastrear o comboio, transmitindo sua posição em tempo real, convocando um enxame de mosquitos que atacou os veículos de Ivan, destruindo o último caminhão-tanque, cuja explosão incendiou o veículo de escolta atrás dele. Eu também o consideraria perdido. Ao ver o massacre atrás de si, o restante da coluna acelerou ao máximo, enquanto os veículos de seus colegas se transformavam em cinzas. Mas os mosquitos ainda não tinham terminado com eles, e um deles se lançou contra o próximo caminhão-tanque, fazendo-o explodir e sair da estrada. Infelizmente, o último caminhão avançou com 2 escoltas, mas vamos ser positivos. Há muitos mosquitos patrulhando a estrada, então provavelmente logo encontrarão outra emboscada feita para eles. Mais um invasor se depara com uma surpresa desagradável no caminho. Desta vez, foi Vladimir Kachuk, de 35 anos, fundador e diretor-geral da empresa Ural Dronzavod, que é um dos principais desenvolvedores dos drones de ataque UPIR, ou Vampiro em português. Amplamente usados pelas forças russas na Ucrânia,
A questão é que Vladimir ficou gravemente ferido na noite de 4 de agosto, quando um artefato explosivo detonou sob seu Mercedes na aldeia de Bolshoi Istok, a cerca de 25 quilômetros a sudeste de Ekaterimburgo. Seu motorista e guarda-costas morreram no local, mas Vladimir foi levado às pressas para a UTI, onde a agência estatal de notícias STASS informou que os médicos lutavam por sua vida. Seu canal no Telegram, Obcecados pela Guerra, com mais de 650 mil inscritos, informou que ele está estável, mas confirmou que foi uma tentativa contra a sua vida. Ural Drone. Dronzavod foi fundada por Kashuk em 2023 na região industrial dos Urais e se especializa na produção em série de drones FPV de baixo custo resistentes a interferências. Esses sistemas se tornaram um dos mais comuns nas operações táticas russas na linha de frente ucraniana. Kashuk já realizou demonstrações públicas de seus drones para altos funcionários russos, incluindo o ancião do Kremlin. A empresa também está sujeita às sanções dos Estados Unidos e da União Europeia por participar do esforço de guerra dos invasores. É curioso como os russos sempre dizem odiar o Ocidente, mas todos usam Mercedes ou outras marcas alemãs. Essas não são boas notícias, já que durante a madrugada de quarta-feira, 5 de agosto, as forças russas lançaram um dos ataques combinados com mísseis e drones mais intensos das últimas semanas contra Kiev, causando a morte de pelo menos 17 pessoas e deixando 44 feridos. O ataque, que começou pouco depois da meia-noite e se prolongou por mais de uma hora de alertas antiaéreos, incluiu 24 mísseis balísticos, Iskander-M e S-400, 4 mísseis hipersônicos, Zircon e 115 drones de ataque. Muitos deles eram movidos a jato e alguns parecem ter sido equipados com bombas de fragmentação. As defesas aéreas da capital neutralizaram com sucesso 98 dos drones, mas não conseguiram interceptar nenhum míssil balístico ou hipersônico, o que permitiu que atingissem com uma velocidade e precisão devastadoras. Serviços de emergência relataram incêndios e desabamentos em vários distritos da capital. O presidente Zelensky confirmou os números de vítimas com um comunicado oficial, destacando que os principais alvos foram armazéns pertencentes a empresas civis. Entre eles estavam uma cervejaria, depósitos de materiais de construção, centros logísticos civis da Nova Novoposta e instalações de grandes empresas varejistas como Epicenter, Silpo e Fosse, além de uma estação ferroviária. 8 das vítimas fatais estavam em uma plataforma de trem em Brovary, onde civis que aguardavam um trem atrasado perderam a vida. Zelensky disse que essas vidas perdidas se devem à escassez de mísseis balísticos. Além disso, ele destacou que as entregas de mísseis de defesa aérea por parte dos parceiros foram reduzidas a 1/3 do que foi entregue em 2025 e instou o G7, a União Europeia e outros aliados a acelerarem o fornecimento de interceptores ou a impor novas sanções à produção de mísseis balísticos russos. Para terminar com algo mais positivo, não deixem de apoiar alguma campanha dos defensores pelas meninas. Não, é para uma caminhonete da unidade. É bom ver que os ucranianos que continuam lutando pela liberdade de seu país ainda mantêm um grande senso de humor. Se não puderem contribuir, pelo menos compartilhem essas campanhas nas suas redes sociais. Cada euro, dólar ou peso ajuda! Olá, amigos! No dia 5 de agosto, um mosquito de ataque ucraniano fez uma visita de inspeção a um avião de passageiros russo Yak-40, estacionado na pista do Aeroporto Internacional de Belgorod, localizado a 40 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. O trimotor permanecia há anos em uma plataforma aberta entre hangares e pistas, como se convidasse a receber sanções de longo alcance. E finalmente foi o que aconteceu, já que o intruso ucraniano, que estava em uma missão de hostilização de longo alcance, estava ficando sem bateria, então o operador decidiu acabar com o velho jato.
Embora, aparentemente, a aeronave não estivesse ativa, sua presença no aeroporto de Belgorod chamava a atenção, já que desse local opera uma força de helicópteros russos Mi-8, Mi-28 e K-52. Então era só uma questão de tempo até que o velho jato fosse destruído. Na linha de frente de Liman, os operadores da 63ª Brigada Mecanizada localizaram e destruíram um sistema de lançamento múltiplo de foguetes BM-20 e um grade totalmente carregado dos invasores que estava escondido em uma área de floresta. O impacto foi tão preciso que incendiou toda a carga de foguetes do veículo, causando uma explosão secundária que envolveu a área em chamas. Uma fumaça densa certamente trouxe nostalgia a muitos que sentem falta dos lançamentos espaciais que os tanques de Ivan proporcionavam. A 412ª Brigada Independente de Sistemas Não Tripulados, Nemesis, informou em 5 de agosto que seus operadores destruíram ou danificaram cerca de 500 veículos e aproximadamente 400 motocicletas e bugs dos invasores durante o mês de julho de 2026. Os ataques se concentraram nas rotas de suprimento que abastecem as forças russas na frente sul e na península da Crimeia, usando mosquitos de curto alcance na linha de frente e sistemas de ataque médio. Em particular, o drone Morrigan, fabricado na Ucrânia, que é capaz de operar a distâncias de até 200 quilômetros do ponto de lançamento. Segundo a brigada, seus mosquitos FPV se dedicaram a atacar caminhões, carros e veículos leves perto da linha de contato, enquanto os mosquitos Morrigan e Hornet focaram em atacar comboios, caminhões, caminhões-tanque e outros veículos de transporte nas estradas da retaguarda. Muitos dos ataques mais profundos atingiram o corredor crítico, que é a rodovia R-280 Novorossiya, que vai de Mariupol, passando por Melitopol até a Crimeia. A unidade afirmou estar buscando impor um bloqueio logístico contínuo para enfraquecer a capacidade dos invasores de abastecer suas tropas que seguem atacando na frente de Zaporila. O Morrigan é um drone de ataque de asa fixa, desenvolvido em estreita colaboração entre engenheiros ucranianos e operadores da Brigada Nemesis, e chamou a atenção do público no final de maio de 2026. Projetado para operações atrás das linhas inimigas, é usado contra alvos logísticos e de alto valor, como sistemas de defesa antiaérea. A 412ª Brigada Nemesis se especializou em operações de supressão da defesa aérea, interdição logística profunda e operações com veículos não tripulados em múltiplos níveis. Seus números em julho não surpreendem, pois é uma das unidades de elite das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia. Então, se eu puder fazer uma previsão, estimo que agosto será muito difícil para os invasores que circulam pelo setor. Na frente tecnológica, a 302ª Brigada de Mísseis Antiaéreos publicou um vídeo em 3 de agosto do Sistema de Defesa Aérea de Curto Alcance STESH, interceptando drones de ataque russos do tipo Shahed. O sistema STESH foi desenvolvido pela empresa de defesa norte-americana V2X e combina mísseis AGM-114-114L, Hellfire, originalmente projetados como armas ar-terra antitanque para plataformas como o Apache 64. Esses mísseis rastreiam e atacam seu alvo de forma autônoma após o lançamento, sem exigir a orientação contínua do operador. Estima-se que o alcance efetivo é de 8 a 11 km, com o míssil atingindo uma velocidade máxima de Mach 1.3. Observado publicamente pela primeira vez em uma versão montada sobre um reboque em maio deste ano, o STESH apareceu desde então em plataformas de alta mobilidade, incluindo caminhonetes Ford F-350 e caminhões de transporte militar DAF holandeses. Várias unidades ucranianas, incluindo as brigadas de mísseis antiaéreos 208, 302 e 540, operam atualmente. Variantes do sistema usadas para derrubar, principalmente drones Shahed a jato, que são mais rápidos, o que reduz o tempo de reação das defesas tradicionais e dos drones interceptores ucranianos.
A modularidade do STASH permite rápida instalação em veículos comerciais ou militares, facilitando que equipes mudem de posição para proteger áreas de interesse, como instalações de energia e centros logísticos. Os mísseis Hellfire custam mais por unidade que os drones Shahed, que abatem, mas ao menos permitem usar o grande estoque disponível, os quais têm se mostrado muito confiáveis, mesmo em condições climáticas adversas, e permitem enfrentar a onda de drones de alta velocidade dos invasores, enquanto uma solução mais econômica está sendo desenvolvida. No cenário internacional, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia informou que uma unidade norte-coreana de mísseis balísticos, com cerca de 90 soldados, iniciou o deslocamento para o oeste da Rússia. E espera-se que opere até 120 mísseis balísticos e 6 lançadores para realizar ataques contra a Ucrânia. Nikolai Cherniak, da Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, informou a Reuters que a unidade terá sua base na região de Voronezh, integrada à 112ª Brigada de Mísseis dos Invasores. Pyongyang já entregou um novo lote de 40 mísseis balísticos de curto alcance KN-23 e KN-24, que carregam ogivas mais pesadas e têm maior alcance do que os mísseis Iskander russos, embora sejam menos precisos. O primeiro uso confirmado de mísseis balísticos norte-coreanos contra a Ucrânia foi em agosto de 2025, enquanto há alguns dias um ataque com esses sistemas contra a vila de Radushne, perto de Kryvyi Rih, causou a morte de vários membros de uma mesma família. Entre o final de 2023 e agosto de 2025, a Coreia do Norte forneceu à Rússia aproximadamente 150 mísseis KN-23 e KN-24. Além de milhões de projéteis de artilharia e milhares de soldados que antes atuavam na região russa de Kursk. Mas não é só isso que o ditador coreano está enviando ao seu colega do Kremlin, porque este vídeo, publicado em 6 de agosto, mostra a presença de soldados norte-coreanos dentro de um reduto simulado em um centro de treinamento russo. Nas imagens, eles usam uniformes, capacetes e botas de borracha ao estilo russo, sugerindo que serão reforços para unidades invasoras já na linha de frente e não atuarão como unidades independentes. O presidente Zelensky alertou que a Rússia prepara instalações em Boronega para receber até 30 mil soldados norte-coreanos adicionais, indicando possível expansão significativa. Além dos 9.500 soldados norte-coreanos que permanecem na região russa de Kursk, os quais atualmente não participam de operações de combate direto. A integração das forças e sistemas norte-coreanos na linha de combate pode acelerar a transferência de lições de combate e tecnologias de uso duplo para a Península Coreana, mudando a segurança no Nordeste da Ásia. Para finalizar, o calor dos últimos dias na linha de frente tem sido extremo, algo que os soldados da Brigada Rubis mostraram neste vídeo, no qual se vê que um de seus soldados não está exatamente aproveitando o calorzinho do verão. Quem não parece ter reclamações é o seu gato de trincheira, que nem se dá conta, mesmo estando em chamas. Força, heróis! Olá, amigos! Ok, acho que todos nós sentimos às vezes que já vimos de tudo. Essa tática dos defensores para desmilitarizar invasores me surpreendeu, pois explora a conhecida fraqueza dos invasores por banheiros ucranianos. Por isso, equiparam um drone terrestre com uma mina antitanque e colocaram um vaso sanitário quase intacto em cima, usando-o como isca para atrair algum orco ambicioso. Vamos ficar atentos caso publiquem vídeo sobre o resultado dessa armadilha inovadora. Neste registro, vemos quando um par de mosquitos kamikaze Hornet destroem uma bucanca dos invasores, reduzindo-a a sucata para reciclagem. Os tripulantes tentam abater os atacantes com fuzilaria, mas a baixa silhueta e alta velocidade dos Hornet durante o ataque dificultam. Em resumo, um ataque impecável. As seções da rota terrestre entre a Crimeia ocupada e Mordor
seguem recebendo novos veículos queimados, marcando cada quilômetro do trajeto. Logo será difícil convencer motoristas a passarem por essa estrada da morte, patrulhada por mosquitos mutantes ucranianos. No vídeo, vê-se que a ponte foi danificada por um mosquito de ataque classe Behemoth, equipado com carga de combate em tandem para destruir fortificações e estruturas reforçadas como pontes. A campanha de ataques de precisão segue intensa, enquanto a força de defesa da Ucrânia desmonta sistematicamente, caminhão por caminhão, uma das principais artérias de suprimento que liga Mordor à zona ocupada do sul da Ucrânia e a Crimeia. Neste registro, de 6 de agosto do Ministério da Defesa, destaca-se o trabalho da companhia da elite Signum, que mantém controle de fogo contínuo na rota de Mariupol à ponte de Chongar. O que Moscou promoveu na época como um corredor terrestre seguro se transformou em uma zona de alto risco para qualquer veículo militar russo. Comboios que transportam tropas, combustível, munições e equipamentos agora enfrentam constante ameaça dos mosquitos de ataque de alcance médio, operados não só por pilotos de Signum, mas também pela maioria das unidades mais experientes e combativas das forças de sistemas não tripulados. No vídeo, é evidente que o ambiente dessa área é de alto risco para os invasores, já que não é apenas quase completamente plano, mas também tem um belo clima de verão com céu limpo. Isso dá aos incursores ucranianos visão clara da estrada a longas distâncias, permitindo escolher alvos de forma metódica. Também compartilham informações sobre os movimentos de Ivan, o caminhoneiro, para coordenar futuros ataques. Essa ação faz parte de uma campanha que tem se concentrado intensamente em fechar a rodovia R-280, também conhecida como Rodovia de Novorossiya, ou Rodovia da Morte, cujas etapas anteriores já conseguiram reduzir o tráfego de carga militar russa em mais de 70%, fecharam várias vezes a ponte de Chongar, causando falta de combustível e suprimentos em toda a Crimeia. Ao manter o eixo Mariupol-Chongar sob pressão constante, as forças ucranianas estão agravando os problemas logísticos dos ocupantes russos, já que as rotas alternativas continuam sendo limitadas e igualmente vulneráveis a ataques aéreos. Além disso, a ponte de Kerch continua sofrendo interdições intermitentes, enquanto o tráfego naval foi praticamente interrompido pelos ataques contra os navios russos no Mar de Azov e no Mar Negro. O efeito cumulativo é o isolamento gradual da península, objetivo que comandantes ucranianos buscam há anos e que já força a saída de milhares de civis mordorianos. Na frente de Liman, os operadores do batalhão Signum, pertencente à 59ª Brigada de Assalto das Forças de Sistemas não tripulados, atacaram com sucesso 2 grupos de defesa aérea móvel dos invasores no interior da região de Donetsk. Essas equipes invasoras se especializam em localizar e destruir drones ucranianos que prejudicam a logística de Ivan. Por isso, foi lançada uma operação especial para eliminar primeiro a ameaça representada pela presença desses grupos antiaéreos, criando assim uma janela de oportunidade para que o restante do enxame de drones caçadores pudesse continuar suas missões de reconhecimento e ataque sem interferências imediatas. Após neutralizar os grupos móveis, os drones Signum focaram em alvos secundários como veículos de apoio e logística na retaguarda russa. O batalhão Signum se especializa em operar drones por fibra óptica, resistentes a interferências de guerra eletrônica. A unidade demonstrou repetidamente sua notável eficácia contra a infantaria, artilharia, veículos e até mesmo ameaças aéreas que Ivan lança em seu caminho nos eixos de Liman e Donetsk. Na frente tecnológica, o Ministério da Defesa da Ucrânia autorizou a produção em série de uma nova classe de munições guiadas de precisão conhecida como Firefly, projetada especificamente para a crescente frota de drones bombardeiros pesados Baba Yaga. Essa munição resolve uma das vulnerabilidades mais persistentes e letais enfrentadas pelos operadores ucranianos, que precisam fazer seus bombardeiros descerem a baixas altitudes para lançar bombas não guiadas com precisão, o que expõe as aeronaves ao fogo de armas antiaéreas leves e as torna alvos fáceis.
Anunciado em 20 de julho de 2021, Firefly é um kit de guiagem inteligente compatível com bombas de 1 a 9 quilos. Uma vez que a bomba é liberada de uma altitude de até 800 metros, o projétil calcula de forma independente sua trajetória, corrige continuamente sua rota de voo e se dirige ao alvo com uma margem de erro de 60 centímetros, mesmo na presença de sistemas de interferência eletrônica. Essa capacidade permite que os bombardeiros Baba Yaga ataquem bunkers, trincheiras e fortificações reforçadas de uma distância segura, bem além do alcance dos fuzis e das defesas antidrones leves dos invasores. Desde o final de julho, o sistema já entrou na fase de testes em combate, que estão sendo realizados por unidades da Brigada Aquiles operando na região de Kupiansk, onde destruíram com sucesso um oleoduto utilizado pelas forças russas. Os desenvolvedores indicaram que podem fabricar até 10 mil unidades por mês, com um custo unitário de apenas $240 valor, que torna sua produção em larga escala economicamente viável para esta guerra de desgaste. Realmente, os drones navais ucranianos deixam Ivan, o pirata, com os nervos à flor da pele. E mais uma prova disso é que, segundo a inteligência de defesa britânica, a Marinha Russa instalou gaiolas metálicas antidrones sobre a vela de 3 dos seus 4 submarinos a diesel elétricos da classe Kilo, estacionados na base naval de Novorossiysk. Além disso, submergiram parcialmente no porto, deixando só as velas expostas para proteger os cascos de ataques de drones aéreos e navais da Ucrânia. Os almirantes invasores tomaram precauções para proteger sua capacidade de ataque submarino com mísseis Kaliber. Ficar parcialmente submersos, mesmo junto ao cais, causa grande desgaste operacional e aumenta a fricção de manutenção para as tripulações. Mesmo assim, os comandantes russos parecem aceitar esses inconvenientes para manter sua capacidade de lançar mísseis de cruzeiro. CEP, realmente a operação militar especial, segue como o velho do Kremlin planejou. Se quiserem ver conteúdo adicional sobre a guerra na Ucrânia, convido vocês a visitarem nossos 2 novos canais, onde apresentamos informações sobre a guerra em um formato diferente. Não deixem de visitá-los. Visitem nosso Patreon e por apenas $1 acessem muitos vídeos sem censura e documentários. Por fim, visite nossa loja e encontre artigos inspirados nas principais unidades da Ucrânia. Leve a história com você e a cada compra você estará apoiando o programa United 24, que apoia diretamente programas de reconstrução, ajuda a população civil e defesa. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.